Oswaldina Salvador Cristiano. Nasci em Lauro Miller, dia 26 de 5 de 54. Meus pais moraram sempre na Cairu. Sou filha de Hilário Pedro Salvador e Edeíris Prícico Salvador. Tive 7 irmãos, 3 falecidos e 4 vivos. O meu pai veio de Maruim atrás de serviço, veio trabalhar na Companhia Barro Branco. E a minha mãe era de Uruçanga, lá do Rio América. Veio para Palmeiras, da Palmeiras veio para cá. Se encontraram aqui. Aí depois casaram, tiveram os filhos. Meu pai era contínuo da Companhia Barro Branco. Ele que servia cafezinho, varria o escritório. Aposentou-se ali. E a minha mãe era costureira. A minha avó, pela parte da minha mãe, era Jerônima Stopassoli, veio da Itália. Aí veio, morou em Uruçanga, depois vieram para cá. E a avó Maria, que era mãe do meu pai, veio de Maruim para cá, que veio a família toda morar aqui. Não saía, né? A gente brincava só em casa entre os irmãos. Né? Meu pai tinha vacas de leite, a gente tinha que entregar leite. A gente ia buscar lenha para tratar as criação, ração, capim, essas coisas a gente ia atrás. A gente brincava com a espiga de milho, que tinha o cabelo para fazer de boneca, porque não tinha boneca, que o pai não podia comprar. Era com bolsinha plástica, com caderno dentro, de chinelo de dedo, que a gente não tinha calçado. E naquela época a gente estudava da primeira série até o 4º ano. No 4º fazia exame de admissão para ir para a 5ª série, e depois vinha a 6ª, 7ª, 8ª. Aí tinha formatura, tem foto de formatura. Aí o pai, assim, a minha filha quer fazer o magistério em Orleans. Eu disse assim, para que tem tanta professora sobrando? Na época tinha, né? Aí não fui trabalhar na loja. Fui para catequese, na época era 1 ano só de catequese. Fiz a primeira comunhão com 8 anos, na igreja antiga, tinha aqui de Lauro Miller. Minha catequista foi a Glória Rota, que era com o padre Ercílio Capelé. A gente não existia curso de crisma. A gente se crismava, convidava a madrinha. Ia lá, o bispo vinha uma vez por ano, fazia crisma. Existia a primeira comunhão, a crisma e depois uma consagração, que aí tu tinha 3 padrinhos na época. Na realidade eu comecei com 11, né? Mas em casa, na costura, mas fora eu comecei com 18. A segunda enchente eu trabalhava no São Paulo Magazine e eu saí de dentro da loja com água pelo joelho, que a gente estava levantando as coisas. Aí tu olhava para o lado, era um mar só, via a geladeira assim com o motor embaixo d'água e elas em pezinho. Emprego fixo mesmo eu tive foi a São Paulo Magazine e depois quando trabalhei aqui na sapataria. Tirante disso aí só. Na época a São Paulo vendia tecido e roupas prontas, né? Então a gente atendia muito. Na minha conta fichada foi 5 anos, mas foi de 7 para 8 anos. Que eu tirei a conta quando eu ganhei menino, que depois aí perdi. Morreu a criança. Aí eu voltei a trabalhar. Aí trabalhei até ganhar a Raquel. A Raquel, eu trabalhei até 6 de setembro, a Raquel nasceu dia 12. Eu morei na Farroupilha, aí depois lá a gente perdeu os pais do Celso, meu marido. E aí lá morreu o primeiro pai dele, depois eu tive um menino, o menino morreu. Depois, não fazia 2 meses, morreu a mãe dele, Dona Maria. E depois a gente veio para o Barro Branco, aí a Raquel e a Renata nasceram no Barro Branco. Aí depois viemos para cá, faz 30 anos que nós estamos aqui. Era tudo dividido, porque eram 7 filhos, só o pai trabalhava. A mãe costurava, ganhava só aqueles troquinhos. E eram os filhos para sustentar, então era mais difícil. Aí a gente ajudava. Aí quando eu comecei a trabalhar, o meu salário ficava para casa. Aí chegou uma época que aí eu tinha que fazer enxoval, aí eu dava menos, ficava com pouco. Porque hoje existe salário balconista e mais comissão. Na época que eu trabalhava era o salário mínimo. Não tinha o salário balconista nem comissão. Aí eu parei de trabalhar porque aí eu tive um filho, na época não tinha creche. Aí não compensava morar lá no Barro Branco, pagar uma pessoa para cuidar, pagar de ônibus para vir trabalhar. O mais velho, ele começou com 14 anos quando abriu o Banco do Brasil aqui em Lauro Miller, que era lá do lado de lá do rio, o Evilásio.
Era atrás do escritório da Companhia Barro Branco. A Salete nunca trabalhou fora e o Pedro trabalhou no SESI, quando abriu o SESI em Guatá, que era um mercado lá onde é o cinema. Depois foi para a mineração. Aí teve eu que fui para a loja. Aí tem o Osmar que foi estudar, foi fazer a SAT, que aí ficou lá para o Criciúma. A Lúcia ficou sempre em casa e a Neuza trabalhou no Banco do Bradesco. Aí foi para Orleans e hoje trabalho no escritório em Orleans. Não, porque aí eu ficava costurando e valia a pena. Depois que elas cresceram, que ficaram maiores, assim, que se viravam sozinhas, fiquei só costurando, porque valia mais a pena do que trabalhar fora, né? Eu trabalho para a Vaninha, para o Nerizinho e para o Assis, consertos quando eles precisam. Que aí eles vendem, se dá algum problema, eles trazem e eu arrumo. E eu costuro para os clientes que vêm, traz pano, eu corto, faço. Eles estavam pedindo catequista que não tinha, e eu nunca tinha dado catequese. Aí eu me ofereci, se precisasse. Aí cheguei lá, elas só disseram assim, ó, tu vai dar catequese para Crisma. Botaram dentro de uma sala com uma turma de Crisma. Eu tive que aprender com eles e com o roteiro, porque eu não fiz um curso, nada. Entrei assim, depois é que a gente foi fazendo curso. Eu namorei 3 anos, casei com 22 anos, estou há 44 para 45 anos casada. A minha irmã mais velha, ela morava lá no Rio Dória, e aí ia ter um baile no salão da igreja do Rio Dória. E aí a gente foi num domingo para lá, e ele foi no próprio ônibus que ia para lá, ele também foi, a gente se conheceu ali. Aí a gente foi, dançou à tarde e começamos a namorar. Eu casei, na realidade, meu casamento foi no barraco da igreja. Como a gente não tinha condições, a gente fez... Na época existia uma churrascaria na Cairu, ali onde tem a loja do Assis agora. Era Churrascaria Neiva, parece que era o nome, que era do Nego, da Margarete. Aí a janta foi ali. Poucos convidados, eu não lembro quantos, mas foi bem pouca gente. Eu já faz 16 anos que eu estou aposentada e continuo a trabalhar. É que na época, como a gente era pobre e a minha mãe costurava, ela obrigava a gente a fazer alguma coisa. Então, na época não existia overlock, nem zigue-zague, nada. Então, a gente tinha que chulear as roupas para ela e tinha que fazer. E ela forçava a gente a aprender a costurar. E foi indo, aí depois para trabalhar fora. Aí trabalhava na São Paulo, se tinha alguma coisa para fazer, já arrumava ali mesmo, costurava. E ali foi continuando. Fiz curso de costura para cortar sobre medida, porque eu só sabia cortar por outra. Fiz para cortar sobre medida. E hoje tanto faz por medida como por outra eu faço. Hoje é bem mais fácil. Hoje existem máquinas overlock, é bem mais fácil para... Tu passa na máquina e já passa no overlock, já está pronto. Não tem aquela dificuldade de fazer tudo à mão, como tinha antes, né? Chuleado tudo à mão. Os filhos eu tive 3. Quando eu casei, levei 2 anos e meio, 3 anos. Eu ganhei o menino em maio e em junho fazia 3 anos de casada. Aí, quando ele tinha 2 meses, ele faleceu, com meningite. Aí depois eu engravidei da segunda filha, aí tive a Raquel, que hoje está com 40 anos, e depois tive a Renata, que a semana que vem ela faz 36. Só uma neta. Tem só uma neta com 11 anos, a Bianca. A mais velha é professora, formada em Educação Física, trabalha na Arizona. E a Renata fez enfermagem e trabalha na farmácia. Pois a Preta ligou e disse assim, a tia vem aqui no hospital que o tio está aqui. Aí eu disse, não, ele está na mina, ele foi trabalhar. Aí ela disse, não, a tia vem aqui. Aí eu falei com o vizinho, me trouxe de carro. Eu entrei na sala e ainda ajudei a dar ponto na mão. Foi o que aconteceu, aí eu estava grávida de 8 meses da Renata, foi onde no outro dia começou a hemorragia e a Renata nasceu de 8 meses, ela não era para nascer em fevereiro, era para março. É que assim, eu tinha feito ultrassom, estava de 8 meses, o médico disse assim, ó, a senhora vai ter que fazer cesárea. Eu perguntei por quê, ele disse que a sua placenta é placenta prévia, está na frente do bebê. Então, não tem como o bebê nascer se a placenta está na frente.
Então tinha que fazer para tirar. E aí no sábado o Gelson se machuca, eu venho, acompanho. No outro dia eu já fiquei ruim. E aí já comecei com hemorragia antes, eu vim para o hospital. Eu tive hemorragia, aí quase morri, fui transferida daqui para Criciúma. Em Criciúma as freiras não queriam deixar tirar da ambulância porque estava morta, elas que não tinham pulso nem pressão e já tinha revirado o olho. Aí um médico chegou da praia no momento, aí disse assim, se ela está morta, mas a criança está do lado, vamos abrir para ver o que é que ela tem. E estou aqui hoje. Eu digo assim, ó, às vezes eu escuto histórias de pessoas que dizem que sofreram um acidente e que se viu morta, se viu lá depois. Eu não foi assim, eu tenho para mim como um sonho, que eu mergulhava, eu voava entre os fios, eu batia com o pé no poste, voltava. Eu fiquei um dia em coma. Depois que melhorei, aí fui para a hemodiálise. Por causa da hemorragia, muita transfusão de sangue, o meu rim parou de funcionar. Aí eu fui para a hemodiálise. Aí depois voltou a trabalhar, não total, até hoje ainda me cuido do rim. Ele me levou para o centro cirúrgico. Como eu fui anestesiada aqui em Lauro Miller, não podia levar outra anestesia seguida. Aí eles colocaram um líquido para me adormecer e ele me abriu. Aí ele viu que eu estava que eu tinha um mioma no útero, aí ele tirou tudo, tirou o mioma, tirou o útero e conseguiu. Ele levava as pessoas no quarto depois, o Dr. Humberto Amante. Ele levava as pessoas no quarto e contava a história como eu cheguei e o que ele fez. Aí ele batia no peito dele e dizia, eu salvei a vida dessa mulher. E agora faz tempo que a gente não encontra ele, mas se a gente ia em Criciúma que encontrava, ele vinha em direção a gente até de carro, vinha e parava o carro na nossa frente. Mas são coisas da vida que hoje a gente está aqui. Então hoje a Renata estava ali em casa, o Gelson assim, a Renata está de aniversário a semana que vem, que é 24 de fevereiro, né? Aí eu disse assim, eu também estou semana que vem, porque foi no parto dela que, vamos dizer, eu morri e vivi. Estava na hemodiálise, o médico chegou no quarto, fazia 10 dias e eu não conseguia urinar ainda. Então eu ia para a hemodiálise para tirar a urina, que aí fica no aparelho 4 horas por dia. Aí ele chegou no quarto e disse para eles assim, ó, vocês têm que procurar doador de rins, que ela tem que fazer o transplante, o rim não está funcionando. Aí eles saíram tudo e eu me agarrei, tinha um crucifixo do lado da minha cama. Aí eu pedi que eu conseguisse urinar, porque eu tinha 2 filhas para criar. Tinha a Raquel com 4 anos e meio e uma recém-nascida. Naquele dia eu comecei a urinar. No mesmo dia eu comecei a urinar. E graças a Deus até hoje não precisei de transplante. Faz tempo que eu não vou no médico ver como estava o rim. A última vez que eu fui, ele ainda deu parabéns, que fazia tempo que estava mantendo nos 57%. Teria que ser feito porque não funcionava, nem com sonda, com nada, eu não conseguia, não descia a urina. Porque o meu sangue é tipo A positivo, eles botavam todo o sangue e combinava com o meu, porque não parava a hemorragia. Aí o rim entrou em choque, parou de trabalhar. Porque na época o Gelson ia com a mão machucada, ele ia nos campos que tinha futebol pegar gente para doar sangue. É porque como o meu é A positivo, vamos dizer, eles botaram botaram vários tipos de sangue. Porque aí não tinha, e eu perdendo, estava morta. Eu não sei nada assim, ó. Eu lembro quando eu entrei aqui, eu lembro que eu estava na mesa de cirurgia e quando o médico operou, uma enfermeira disse assim, ó, um menino. Aí ele assim, não, é uma menina, e me deu um tremor nos braços e ali apaguei. Acordei o outro dia em Criciúma. Ele disse que lidou comigo das 2 da tarde às 7 da noite aqui. Não deu volta e botou na ambulância e mandou. Elas botaram também como é que se diz? Uma relíquia da Madre Paulina na minha roupa. É que eu estava no hospital ainda, só que eu fazia hemodiálise e dava febre. Aí o Dr. Humberto mandou um outro médico ir ver o porquê que estava causando a febre, porque eu tinha um catéter colocado aqui, que ia direto no coração. Era feita a hemodiálise por aqui, porque geralmente é feita no braço. E como eu estava mal, eles botaram o aparelho ali. Aí esse médico chegou, só levantou aqui, olhou, baixou
levantou a minha roupa e me abriu no seco. Ele abriu a cirurgia todinha e aí ficou as enfermeiras e vinham e faziam o curativo. Ele abriu, olhou e saiu. Como eu já tive hemorragia e eu tenho falta de coagulação, eu não parava a hemorragia. Elas faziam de tudo, O médico que me operou veio e foi atrás desse que tirou, era Dr. Renato o nome do médico. E aí não conseguiu, aí até que à noite, eu fiquei de manhã à noite sangrando toda a vida, pela barriga na frente. Aí veio uma médica à noite e ela conseguiu estancar, ela conseguiu fazer uma amarrada, me amarrou todinha, trancou, encostou bem a pele, porque não dava mais de costurar, não podia dar anestesia de novo. Para mim é tudo, eu nasci, me criei na católica, respeito as outras, que cada um tem a sua fé da sua maneira, mas para mim não tem como a católica. Tudo que eu posso fazer, se eles pedirem, ontem eu estava bem ocupada, antes de ontem, na quarta-feira, vieram pedir para mim fazer um pano roxo lá para botar no ambão, eu fiz, deixei todo o serviço, fui lá, fiz, não cobro nada, fiz batina para o padre, faço, eles vêm aí procurar, eu faço as coisas, e não me faz falta. Foi tudo junto, tanto do crucifixo como a Madre Paulina, que na época que aconteceu, a Madre Paulina ainda não tinha sido canonizada. Eles estavam tentando para canonizar ela. Pode voltar atrás, que ela foi canonizada não faz 34 anos. Faz o tempo que foi naquela época. A gente ia de vez em quando, a gente vai lá. Se vocês têm os filhos, tu educa tudo igual, mas um sai diferente do outro. Tu pode querer mudar, mas não consegue. A gente deu estudo para todas. Eu acho que é o gênio de cada um. Como a gente passou trabalho, vamos dizer assim, que a gente era pobre, que não tinha as condições, a gente procurou dar estudo para os filhos, vamos dizer, quando elas começaram a trabalhar, quando eu trabalhava, tinha que dar todo o dinheiro em casa para ajudar. Quando as nossas começaram a trabalhar, a gente começou, tá ganhando teu salário, faz o que tu quer, tá em casa, tá comendo, tem tudo em casa. Aí elas passaram a comprar as roupas delas, calçados, as coisas delas. Faleceu o mais velho primeiro, com 68 anos. Depois, dali a 2 anos, faleceu a outra, com 68. E agora, em dezembro, morreu o outro com 68. Esse último agora, ele morreu, deu um infarto fulminante. Ele trabalhava na mina e tinha falta de ar, vivia no oxigênio já, né? Faleceu. A mais velha tinha problema de coração. Deu uma falta de ar, foi no hospital, eles fizeram aquela inalação com Berotec, aí caiu durinho no chão. E o mais velho tinha um problema de câncer, não estava bem. E já, vamos dizer, eu conheci a minha avó, morreu com 98. Eu conheci a minha bisavó, que morreu com 108. Que era a mãe da minha avó. E já minha mãe morreu com 70 e pouco. Então veio na sequência já os irmãos, tudo com 68. E o pai? O pai foi com 75, 76. Assim, a gente, quando tem os filhos, tu tá trabalhando e tá lidando com os filhos. Então tu não tens aquele tempo disponível. Então quando veio o neto, já tá aposentado, tá em casa, aí tu te dedica ao máximo. A minha mais velha, ela tinha ciúme quando a Renata nasceu, ela ficou com ciúme, a Raquel. Quando eu estava grávida da Raquel, uma pessoa disse para mim assim, você vai perder, se perguntou se eu tinha feito enxoval novo. Eu disse, não, porque tinha tudo novinho, o menino morreu com 2 mesinhos. Aí ela disse, então sinto muito te dizer, tu vai perder essa criança com a mesma idade e a mesma doença que perdeu o outro. E aí, até a filha completar 2 meses e 4 dias. E aí ficou em cima, e aí ela ficou muito agarrada com a gente. Aí quando tive a Renata, eu ainda fico 20 dias no hospital. Aí tudo para ela parece assim, tá tirando dela, né? Porque aí tu analisa assim, a gente, começo de vida, não tinha muita coisa, dificuldade para comprar as coisas. Tu vai te desfazer do enxoval de uma criança para comprar tudo novo? Tu até repõe alguma coisa, bota outras coisas no meio, né? Mas não fazer todo novo. Que eu escorreguei, foi os 2 pés e bati a cabeça. Diz o Gelson que levou a mão para parar e não deu, bati, levantou e deu de novo. Aí eu levantei e eu não desmaiei, mas eu não sabia
quem era e onde estava. Não sabia nada. Aí me levaram para o hospital aqui, fiquei em observação, foi de ambulância para Criciúma. Aí bateram uma tomografia, aí vinha as filhas marcar um médico, doutor Hamilton, ali em Orleans, que é especialista da cabeça, ele mandou fazer uma ressonância. Aí deu um problema na cabeça, na veia. Na cabeça, eles que não tinha nada a ver com a batida. Aí eu estava tomando remédio, eu perdi até 11 quilos, agora recuperei mais. Aonde eu bati a cabeça, o lado da cabeça, até não tomar banho, tudo ardia a cabeça. Uns 2 meses ardia ali, mas ali não teve nada a ver. Eu estava costurando e eu botei a ferventar, e aí a panela de pressão fez um barulho estranho. Eu corri para desligar o fogão e eu não vi que tinha vazado no chão. O Gelson correu atrás, que ele viu que eu fui correndo para a cozinha, foi atrás. Depois que eu descobri que eu tinha pressão alta, acabou a minha dor de cabeça. E agora, depois que eu tive esse problema que eu bati a cabeça, se eu disser que eu sinto alguma coisa, eu minto. Os meus clientes eu selecionei. Quando eu parei de trabalhar fora, que agora só vou costurar, aí teve algumas que ficaram devendo. Aí quando voltava, não posso, não pego, estou cheia de serviço, não fazia mais. Mas as que eu tenho pessoas que eu faço fiado, mas eu sei que todo mês vem. Mas assim, perder, faz horas que eu não perco nada. Tem às vezes que eu não quero cobrar, que eu, não quero nada, mas o restante, tudo selecionado. Agora tem algumas pessoas que me perguntar por nome, eu sei que, essa não vende fiado, porque essa não paga. Não, eu já não dizia assim, não vou fazer porque tu não me pagou. Sim. Não, estou cheia, por agora não posso, só daqui a não sei quanto tempo. Começo 7 e pouco, 8 horas, aí paro 11 horas fazer almoço. 1 hora, 1 e pouco, volto para a máquina até 6 horas. Tendo saúde para trabalhar, ajudar as filhas a criar neto e agradeço por tudo que eu tenho até hoje, pelas filhas que eu tenho, os genros, a neta e o marido que eu tenho.